Oi pessoal, hoje vamos falar sobre três criptomoedas bastante promissoras para o finalzinho de 2022 e para 2023. Mas sempre lembrando que elas possuem um grande risco, elas são voláteis, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a proporção dos nossos investimentos nesse tipo de investimento. Não se arrisque totalmente, não se exponha totalmente a grandes riscos, que isso com certeza você assume um prejuízo muito maior, não assuma tantos riscos. E fica até o final que eu vou entregar um bônus para vocês. Bom, pessoal, para iniciar esse vídeo, vamos lembrar que todas as criptomoedas, elas diferente das não criptomoedas, como o dólar, real, enfim, elas não são atingidas de maneira tão forte quanto essas moedas com relação às notícias nacionais, por exemplo. Pô, a gente vai ter uma eleição agora. E isso não significa que o fato de quem vai ganhar vai impactar o preço do Bitcoin, do Ethereum, de qualquer criptomoeda. Essa é uma das grandes vantagens das criptomoedas, porque elas são descentralizadas. Elas não têm uma influência na taxa Selic, por exemplo. Então não é porque o Brasil está tendo eleições que o Bitcoin vai cair. Isso mostra uma das grandes características desse tipo de moeda. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ficando natural esse tipo de reflexão, esse entendimento. Então vamos lá. Bom, eu preciso passar um contexto para vocês. Todas as criptomoedas, elas têm as suas peculiaridades. Por exemplo, o Bitcoin, ele tem um tempo de processamento dele. Então, hoje, se eu faço uma transação entre duas pessoas, esse tempo de a pessoa A receber o que comprou da pessoa B, ele leva um tempo. Então, sempre que surgem novas moedas, elas tentam resolver problemas de outras criptomoedas. E são esse tipo de resolução de problemas, tempo de transação, tempo de mineração, custo da mineração, custo dos processamentos que acontecem para minerar essas criptomoedas. É comum surgir novas criptomoedas que resolvem problemas de outras criptomoedas, reduzindo o custo, reduzindo o tempo de processamento, aumentando a segurança. Bom, pessoal, na nossa lista começamos com a Ethereum. Eu acho que as pessoas que acompanham o mercado sabem que ela seria uma das opções, uma das primeiras opções. Ela briga diretamente com o segundo lugar. Ela atualmente ela é líder em desenvolvimento de projetos em cima da tecnologia da Ethereum. A Ethereum em si, a moeda da Ethereum se chama Ether, né? As pessoas confundem Ethereum, Ether, será que é a mesma coisa? É a mesma coisa, elas viraram sinônimos no mercado já. É bem interessante porque como a Ethereum é uma tecnologia bastante complexa, ela não envolve só a moeda digital Ether, até que se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre essa tecnologia, que é bastante complexa e bastante interessante, ela envolve muita coisa, deixe nos comentários. E essa moeda Ether, hoje ela tá valendo a unidade dela cerca de R$ 7.400. Somente no mundo hoje existe cerca de quase 122 milhões e 600 mil unidades do Ether. Fala assim, pô, não é tanto até pro mundo inteiro. Mas lembre que as criptomoedas, elas são vendidas em frações, em pedaços de moedas. Então, uma moeda de unidade de um Ether, por exemplo, ela tem milhares de pedacinhos. Então, hoje você consegue comprar um Ether com menos de R$ 20. Só que não é uma moeda, é só uma fraçãozinha. E o porquê que o Ether está nessa nossa lista de mais promissoras para 2023? Por conta de uma atualização que eles vão sofrer, que está acontecendo entre esse ano e o ano que vem, que vai diminuir numa média de 40% a 50% o custo do processamento do Ether. Essa atualização, eles estão chamando até de atualização do Ether 2.0. Ela é para diminuir o custo do processamento, que hoje está custando em torno de $15. Então é bastante caro e muitas empresas, tecnologias utilizam a tecnologia do Ether para fazer processamentos e o custo está sendo alto. Hoje já está havendo um gargalo e por isso que ela é uma das promissoras por conta dessa notícia aqui. O segundo da nossa lista, que poderia ser até o primeiro, é o Bitcoin. O Bitcoin, ele que despertou interesse mundial sobre as criptomoedas, ele vai reinar por muito tempo ainda. Ele é uma moeda, uma criptomoeda extremamente forte. Atualmente no mundo, o valor de cada unidade de Bitcoin tá cerca de 104 mil reais cada unidade. Isso tá variando bastante. Hoje mesmo já teve picos de 107 mil, depende do momento que você vê. E no mundo, só para você ter uma noção, em comparação com o Ether, cerca de 19 milhões 164 mil unidades do Bitcoin. Lembrando que ele vai até um limite de 21 milhões, viu? Existe um limite
da criação, da mineração do Bitcoin, diferente do Ether. Um ponto que é muito interessante sobre o Bitcoin, que foi visto nesse ano, e é por isso que ele é uma das mais promissoras, o FED, que é como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos, ele aumentou os juros por lá em 0,75 e se esperava que o Bitcoin caísse por conta disso. Mas aconteceu ao contrário. Ele subiu, ele disparou. Na época ele disparou cerca de 8%. E isso foi bastante interessante porque mostra o quão descolado as criptomoedas, e no caso o Bitcoin, é de grandes notícias. Isso é uma grande notícia. Por isso que ela é uma das moedas fortes de criptomoeda. Não significa que ela não tenha risco, não significa que ela não tenha desvalorização e volatilidade. Aliás, ela tem bastante. A nossa terceira e última criptomoeda é a Cardano, ou o Cardano. Ela é uma criptomoeda bem emblemática, porque ela é conhecida no mundo das criptomoedas como a terceira geração das criptomoedas. Então imagina que o Bitcoin é conhecido como a primeira geração, a Ethereum é conhecida como a segunda e a Cardano é conhecida como a terceira. A proposta dela é uma proposta muito diferente da do Bitcoin e da Ethereum. Ela foi desenvolvida e foi criada no modelo científico. E essa maneira de construção dessa plataforma, dessa criptomoeda, que é uma plataforma também, faz com que ela seja extremamente maleável para sofrer atualizações e modificações de segurança, fazendo com que ela não tenha interferências. Somente o valor de cada unidade de Cardano é cerca de R$ 2,35. No mundo hoje existe mais de 34 bilhões 243 milhões de unidades. Olha, em comparação com o Bitcoin e com o Ethereum, é muito mais, né? Um número muito maior. A Cardano, ela é bem promissora, todo mundo entende que ela veio para revolucionar diversos pontos da Ethereum, que seria a segunda geração, em questão de processamento, a questão de custos para ser muito menor. E a Cardano passou por um processo de atualização agora em setembro. A Ethereum, ela vai estar acontecendo, a da Ethereum vai acontecer final de 2022 e 2023, e a da Cardano já aconteceu. Ela sofreu modificações para ser mais segura, para ter menos custo, para ser mais escalável, para ela ter mais capacidade de processamento descentralizado no mundo. Por conta dessas atualizações que o mercado estava esperando, acredita-se que ela vai subir cerca de 26 a 34% só nesse ano. Ela já está tendo um ganho do valor inicial do início do ano, e essa atualização faz com que ela se torne uma das mais promissoras para o ano que vem. Pessoal, essa é a nossa lista das 3 criptomoedas mais promissoras para 2023. Agora, lembre daquele bônus que eu comentei no início do vídeo? Então, é para falar sobre a Solana, uma criptomoeda muito conhecida. Ela é muito conhecida porque ela foi taxada como a substituta da Ethereum. Ela é muito mais eficaz e com um custo muito mais baixo de processamento. O problema dela é que ela, por exemplo, esse ano aconteceu diversos apagões. A moeda saiu do ar. Os desenvolvedores dessa moeda, da Solana, tiveram que fazer um reset em todos os sistemas deles por conta de travamento dos validadores e das transações. E isso fez com que muita gente tivesse um pouco de resguardo com relação a essa moeda. Existe uma previsão que o valor dela só nesse ano caia até o final desse ano 95%. Hoje, atualmente, o preço dela está cerca de R$ 187 cada unidade. Pessoal, a Solana é um exemplo para a gente não comprar e somente observar, porque ela tem preceitos, ela tem características extremamente interessantes e promissores, tá? O problema é que a infra dela, o problema é que os desenvolvedores, os donos, aparentemente estão num processo ainda de muito amadurecimento, e por isso que aconteceu esses apagões, e isso assusta. Imagina você ter a moeda no momento e você, quando consultar, você não tem essa moeda, você não consegue fazer transações, está travado na sua corretora. Isso é bem ruim. Imagina as pessoas que depositaram muita grana. Então, apenas observe, apenas coloque no seu radar com uma certa atenção, mas ela é um bom indicativo de que nem todas as criptomoedas são criptomoedas que fazem algum sentido você tê-las na sua carteira. É sempre bom ter um bom balanceamento da quantidade de cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve nesse canal. Eu vou trazer muito mais conteúdo sobre criptomoedas, fundos imobiliários, ações. Eu gosto muito. Até mais!